Seja muito bem-vindo ao nosso canal Jaboque. Vamos orar? Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe. Hoje nós vamos ver que quando Moisés e o povo de Israel travou a sua primeira batalha, foi contra os amalequitas. E ele saiu vitorioso. Como gratidão e reconhecimento. Sabe o que ele fez? Veremos logo após a vinheta. Moisés e o povo de Israel haviam acabado de sair do Egito. Eles tinham visto muitos milagres que Deus havia feito através dele, através da vara que estava na mão dele. Vamos ver o nosso estudo? O nosso tema é: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. O nosso texto base está em Êxodo, no capítulo 17, verso 15. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. Então nós vimos que Moisés e o povo de Israel haviam saído do Egito e enfrentando a sua primeira batalha lá no deserto. Sabe contra quem? Os amalequitas. Moisés coloca Josué para liderar o exército de Israel. E Josué, seguindo a ordem de Moisés, ele escolhe homens corajosos. Olha o que diz Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Olha a firmeza, olha a certeza do Deus que nós servimos. Enquanto Josué estava lá na batalha, lá no calor da batalha, Moisés, Arão e Hur subiram ao monte e lá, neste monte, enquanto Moisés estava com a mão erguida, com a mão levantada, o povo de Israel prevalecia, mas cansava. A hora que abaixava eram os amalequitas. Foi muito lindo Deus contando através da palavra dele que eles tiveram uma ideia. Eles colocaram uma pedra, Moisés se acomodou na pedra e Arão e Hur seguraram as mãos de Moisés. É lógico que Deus deu a vitória para o povo de Israel. O povo de Israel, juntamente com Moisés, havia tido essa grande vitória, esse grande livramento. E em gratidão ao Senhor, ele levantou um altar e ele põe o nome desse altar: o Senhor é minha bandeira, que significa Jeová Nissi. Deus se dá a conhecer através do seu nome. Vamos ver alguns nomes de Deus? Alguns somente, tá bom? El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Jeová Shalom, o Senhor é paz. Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Jeová Raá, o Senhor é meu pastor. Jeová Tzidkenu, o Senhor, justiça nossa. Jeová Naquê, o Senhor que fere. Olha que interessante. Jeová Samá, o Senhor está ali. E Jeová Rafá, o Senhor que sara. E nós vamos estar estudando Jeová Nissi, que é o Senhor é minha bandeira. Na Bíblia nós encontramos 3 termos que identificam uma bandeira, que é o pendão, o estandarte e a insígnia. Jeremias 51:27 diz o seguinte: erguei, pois, um estandarte na terra. Olha Salmo 64. Concede aos que te reverenciam um estandarte a ser seguido em nome da verdade. Isaías 13:2. Alçai um estandarte sobre o alto da colina escalvada, erguei a voz para eles, acenai-lhes com a mão, a fim de que possam entrar pelo portão dos nobres. Olha como o Senhor é maravilhoso. Se nós pararmos para pensar a importância da bandeira, nós vamos ter que olhar em primeiro lugar naquilo que nós conhecemos. Todas as nações têm uma bandeira, não é verdade? Assim como os estados, como as cidades, todas têm. As bandeiras, elas são justamente projetadas
representando a soberania daquele lugar, a soberania das nações. Cada tribo lá em Israel também tinha sua bandeira. E lá no livro de Números nós vemos detalhadamente sobre isso. Vamos ver Números 1:52, que diz assim: e os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. A primeira coisa que nós vemos em relação à bandeira é que a bandeira, ela mostra a identidade, a identificação de um povo. E nós devemos aprender sobre a nossa identidade, sobre a nossa identificação. 1 Coríntios 1:2 diz: aos santificados em Cristo Jesus e convocados para serem santos, olha só, lembra? Nós somos soldados, fomos alistados e somos convocados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Glória a Deus. 1 Coríntios 1:30. Portanto, vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós sabedoria da parte de Deus, justiça, santificação e redenção. Olha só o começo desse versículo, que Paulo fala para nós. Portanto, vós sois dele. 1 Coríntios 12:27. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Cada um de nós fazemos parte do corpo de Cristo. Não importa se é olho, se é boca, se é mão, se é... Não importa, o importante é que somos parte do corpo de Cristo. Olha o que diz 2 Timóteo 2:19. Contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com este selo: o Senhor conhece os seus e aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: nós somos do Senhor. A nossa identidade é sermos do Senhor. E tem justamente aqui no nosso canal, o link vai aparecer aqui, que fala sobre isso, sobre a nossa identidade de Cristo. Então, dá uma passadinha para você conferir o nosso estudo. Oséias 6:3 fala o seguinte, Oséias 6:3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. É muito importante você conhecer o Senhor, é muito importante você conhecer o Senhor através da sua palavra. Olha Colossenses 3:1. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então é muito importante. Lembra dos crentes bereanos que Paulo fala? Vai lá, consulta, estuda com a Bíblia e aprenda e conserve o que Deus te ensina. Outra característica da bandeira é que ela nos mostra a direção a ser tomada. Vamos ver Jeremias 50, verso 2. Anunciai, pois, e proclamai entre as nações, erguei uma bandeira, um sinal, fazei com que todos saibam. Não escondei nenhuma informação, exclamai. Olha para você ver, nós temos uma direção certa. Não podemos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Isaías 45:22 diz assim, Jesus falando, olhai para mim e sereis salvos. É importante você ter o teu olhar em Cristo Jesus. Vamos continuar o versículo. Vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Vamos ver Isaías 60, verso 3. As nações caminharão na tua luz, na luz do Senhor, e os reis no clarão do teu sol nascente. A bandeira, ela tem justamente essa função, ela mostra a direção a ser tomada. O exército sempre tem um que segura esta bandeira e todos vão seguindo a bandeira. E o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A bandeira também, ela deve estar em um lugar de destaque,
Por quê? Para que ela seja vista. Olha o que diz Salmo 60, verso 4. Deste um estandarte aos que te temem, para arvorarem no alto, para colocarem no alto, por causa da verdade. Isaías 18:3 diz: vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis. E quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Então a bandeira, ela deve estar em lugar de destaque. Sabia que tem gente que tem vergonha da bandeira? Verdade. Independente, mas principalmente quando se diz respeito ao Evangelho, à palavra de Deus. Marcos 8,38 diz o seguinte: porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Quem tem vergonha do Evangelho, o Senhor também vai se envergonhar. Você nega o Senhor aqui e o Senhor vai te negar. Olha a importância disso. Romanos 1,16, Paulo nos afirma: não me envergonho do Evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Presta atenção. Veja se você, num lugar, você diz que é crente, no outro você diz que não é. Não nos envergonharemos, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. A bandeira também, ela deve ser protegida. Olha o que diz Salmo 119:11. Diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 48, olha o que diz o salmista: tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no íntimo do meu ser. Vamos ver Jó 22:22? Aceita, pois, a orientação que vem da boca de Deus e deposita suas palavras no coração. Então nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração e nós temos que nos policiar para nós não desprezarmos, não ignorarmos e andarmos segundo a sua vontade. Você sabia? Todo exército, ele tem um general. Lembra que eu comecei falando que Josué era, o líder lá, era o general do exército israelita? Sabe quem é o nosso general? É lindo demais. Isaías 52:1. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eu fico impressionada com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque tinha pessoas, tinha reis que tinha por estratégia não somente atacar por frente, mas também atacar por trás. Então é por isso que aqui em Isaías nós vemos: o Senhor irá adiante de vós e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Estamos cobertos, protegidos pelo nosso general que é Cristo. Isaías 59:19 diz assim: então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Vamos ver Hebreus 13:5. É muito lindo ver a palavra do Senhor, porque ele disse: eu não te deixarei, nem te desampararei. Esse é o nosso Deus, o nosso general de guerra. Isaías 45:2-3. Eu irei adiante de ti e arrombarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Glória a Jesus. Que palavra tremenda! A bandeira também, ela deve simbolizar a nossa confiança. Olha o que diz Salmo no 20, verso 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Cumpra o Senhor todas as tuas petições, nos alegraremos pela tua salvação. Olha a
confiança do salmista. Vamos ver Miqueias 7:7? Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé. O Senhor, manterei a minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador, o meu Elohim. Deus ouvirá a minha oração. Deus é tremendo. O Senhor, você sabe, é aquele que te dá vitória nas guerras. E Ele te dá vitória. Salmo 144, 1 e 2 diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, glória a Deus, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador, é o meu escudo, aquele em quem me refugio. Eu não vou me esconder atrás de nada e de ninguém. Eu vou estar no meu refúgio secreto, no meu jardim secreto. Eu vou estar escondida no Senhor que me dá a vitória. Sabia que a bandeira ela também mostra a história de um povo? Olha o que diz Atos 3:13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós entregaste para ser morto e diante de Pilatos o rejeitaste. Olha só, falando lá para o povo de Israel, quando este havia decidido soltá-lo. Eles negaram a Jesus. E você? Você está segurando a tua bandeira com firmeza? Você está guardando a tua bandeira com firmeza? Porque nós estamos vendo a história do povo de Israel. Olha o que diz Hebreus 11:16. Diz assim: em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como Deus deles, mas lhe preparou uma cidade. Olha a história daquele povo, não é diferente da nossa. Nós aguardamos a nossa pátria. É justamente por isso que eu quero dizer para você, a bandeira nos faz lembrar de que pátria que ela é, a quem aquele povo pertence, que nação que aquele povo pertence. Filipenses 3:20 diz o seguinte: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A minha pátria é o céu, e a tua? 2 Coríntios 5, verso 1 e verso 8. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Aí eu falo para você, aonde está o teu olhar? Hebreus 13:14 diz assim: porque este mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Aí eu olho, eu vejo que Deus tremendo é esse, o Deus que é a minha bandeira, o Deus que é a tua bandeira, que é com quem nos identificamos. Será que Deus está se identificando em nós? Será que as pessoas têm identificado Deus em mim, em você? Ele está conosco todos os momentos, estamos juntos numa grande obra. Vamos ver que obra é essa? Marcos 16:20 diz assim: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Estamos numa grande obra, mas não estamos só. 1 Coríntios 13:9 diz assim: porquanto nós somos colaboradores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. O Senhor está conosco, nós que somos colaboradores, e o Senhor coopera conosco. Hebreus 2:4. E juntamente com eles, por intermédio de sinais, Deus testemunhou feitos portentosos ou feitos poderosos, diversos milagres e dons do Espírito Santo.
distribuído conforme a sua vontade. Dá para você entender que Deus, como nossa bandeira, Ele está conosco, Ele nos guarda, Ele nos dá a vitória e Ele ainda nos cobre com sangue precioso. Quando Moisés levantou um altar, ele estava mostrando Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele estava mostrando justamente que a vitória não foi ele que conquistou, não foi Josué que conquistou, mas foi dada pelo Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o nosso general. Que nós possamos ter o Senhor como nossa bandeira, que possamos entender que nós nos alistamos para uma guerra, nós somos soldados dele e nós estamos nos preparando justamente para herdarmos a nossa pátria. Olha o que diz 2 Timóteo 2:4 para nós concluirmos. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. Não se esqueça, você se alistou para a guerra, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso general, ele guerreia conosco, ele é sim a nossa bandeira. Eu lembro muito de um corinho que eu cantava com as crianças: o Senhor é a minha bandeira e a bandeira sobre mim é o amor. Que o Senhor Jesus te abençoe, que você possa dia a dia mais e mais se achegar, se aproximar e ter intimidade com o nosso general de guerra. E se lembre, erga a tua bandeira e não tenha vergonha, não se envergonhe, porque o Senhor é contigo. Obrigada e até mais um próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar? Deus te abençoe.